Muito bem, estamos de volta. Você participa no @osdonosdabola_mg. E um detalhe, a sua mensagem ela vai aparecer aqui nessa tela. Olha que importante isso. Então não deixe de participar. @osdonosdabola_mg está aí no Twitter e também no WhatsApp 997990881. Participe, interaja conosco, porque hoje o programa tá demais. O nosso André Salles, esse é bom, vem agora com tudo que rolou pela manhã na Toca 2 e tem novidade, hein? Principalmente na escalação. Veja aí. Boa tarde, Everton. Um abraço aí para os amigos dos donos da bola. Amanhã de mais um treino fechado aqui na Toca da Raposa 2, assim como vai ser ao longo de toda essa semana. Nós da imprensa podemos acompanhar isso aqui, ó, os jogadores se preparando, né, fazendo aí um alongamento, um aquecimento, mas quando a atividade for começar de fato, aí a imprensa tem que sair, ninguém pode acompanhar nada. Bom, sem poder ver os treinos táticos, né, o que o David está fazendo, a gente só pode realmente especular. Talvez o Cruzeiro tenha aí duas dúvidas para esse jogo contra o América no sábado, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. A primeira dúvida seria de ordem tática. Se o Cruzeiro entra com os três volantes, Henrique, o Lucas Romero e o Ariel Cabral, ou então se o Cruzeiro entra com duas linhas de 4, assim como fez em algumas partidas com a entrada do Elber e a saída de um dos volantes. A outra dúvida é na questão do aproveitamento de um jogador, já que o William Bigode treinou normalmente ao longo de toda a semana, está liberado para o técnico David, então cabe ao treinador, ao comandante, decidir se vai utilizar o William Bigode ou se, por exemplo, vai manter o jogador Rafael Silva, que tem feito muitos gols. A gente tentou aqui conversar com os jogadores, descobrir o que tem sido feito nessas atividades. O Alisson e também o Sanches Minho, pelo menos deram algumas pistas do que vem sendo feito ao longo dessa semana. Estamos trabalhando muito a pressão do equipo em campo contrário, a possessão de pelota em campo contrário. Essa semana já era um momento já de concentração, mas a partir de hoje eu acho que é o momento mesmo de todo mundo se concentrar ainda mais, já começar a pensar no jogo. Então a gente espera terminar essa semana bem para que possa chegar sábado, a gente fazer um grande jogo contra o América e já pensar no segundo também. Bom, pelo menos pelas falas do Sanches Minho, dá para imaginar um Cruzeiro que vai pressionar o adversário, mas só não sabemos qual vai ser a cara desse time. Eu volto com você, Everton. André, você está sorrindo muito, o sorriso é fácil na boca do rico. Olha, diante do que a gente tomou conhecimento e tal, pode pintar alguma mudança, o Elber pode sair do time e tal. Agora, quer dizer, na verdade, sair de um time que ele não era titular absoluto. Né? Agora, o que mais me chama a atenção é o jogo em si. Vai ser interessante assistir esse jogo, porque é a chance do Cruzeiro pegar um adversário que, de certa forma, é cascudo, muito embora tenha sido quarto colocado ali e tal, mas é um time de primeira divisão. Então, mais uma vez, se encontrarão, só que agora com uma motivação muito maior, né? Então, será um jogo interessante. Eu já vou anunciar aqui a promoção de amanhã. Atenção, você que está em casa, pode assistir ao jogo no sábado e na faixa, de graça. 10 ingressos. Amanhã vamos sortear aqui 10 ingressos para o jogo de sábado e mais uma camisa do América. O Cruzeiro bem podia mandar uma também, né? Para sortear uma de cada um. Mas tudo bem. Então, amanhã a promoção vai rolar. Não deixe de participar. A gente informa na sequência do programa, amanhã no Twitter também, como é que vai rolar a promoção. 10 ingressos de uma camisa do América. Deixa eu começar com a Edmara, que ontem vocês não deixaram ela falar sobre o jogo. De repente, até a saída do Elber desse time, né? A gente aqui pedindo. E me parece que tem agradado e não vai mudar essa questão dos 3 volantes. Dimara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Aliás, parabéns, hein? Recebi uma ligação hoje do nosso diretor, Zé Sade do iLib. A audiência da Band News teve um crescimento, mas de arrebentar nas manhãs e em outros horários, para quase 50%. Parabéns. Estamos juntos lá de 9 e pouquinho, às 11 e pouquinho, às 11 horas, logo após o Boechat. E a audiência está bombando. Eu também estou junto, só que ouvindo. Eu ouço todo mundo. Audiência qualificada. Obrigada e agradecer a todos os ouvintes. Né? E tem novidade aí para o Brasileirão. Tem novidade. E a audiência da Band News, ela cresceu no todo, né? O dia todo. Então, parabéns a toda a equipe, isso, né? É muito bom. Ao Ike, que é o nosso diretor. Enfim. Mas é bom, né, Dimar? Vamos falar de futebol? Você não quer falar? Você tem a chance de falar e não quer falar, Dimar? Jesus, mas você que parabenizou. Eu tinha que explicar pelo menos o motivo aí, tá vendo? Quando ele deixa eu falar, é assim, anda rápido, corre, enfim.
Mas ontem o Cadu falava muito dessa questão dos 3 volantes e ressaltava essa questão que os 3 volantes têm que, obviamente, não é no sentido defensivo, mas no sentido de você ter os jogadores que saem para o jogo, que têm essa qualidade, e até naquilo que a gente questiona mais, que é a questão da armação do Cruzeiro. Eu acho que o Elber está pedindo passagem, não entendo porque numa semifinal de Campeonato Mineiro essa não pode ser opção. Eu acho que seria a melhor opção, com o William mais lá na frente. Acho que ele ajuda muito até a questão do próprio Mike ali, né? Ele tem mostrado isso, o Mike cresceu com a presença do Elber, mas como a gente não está acompanhando os treinos, não dá para a gente entender o que está passando na cabeça do David, qual seria essa formação tática, porque uma coisa é você falar assim, é 3 volantes, o Elber não joga, ele volta com o William na frente. Tá bom, mas como é que esse time vai jogar? O que o David está pensando taticamente para essa equipe? Ofensivo ele vai ser, do que a gente tem ouvido dos jogadores e tudo, e até pelo repertório que o Cruzeiro traz em termos de Mineiro, a questão dos 18 gols, a defesa menos vazada, a preocupação tem sido com todos os setores e de um equilíbrio para o time. Talvez por aí passe essa situação do Elber. Mas, na minha opinião, neste momento, o lugar seria do Elber, até pela ajuda que ele tem trazido ao Mike. Muito bem. Posso boa tarde, tudo bem, Eduardo? Boa tarde a todos. Eu acho que é uma mescla de coerência com prudência do David manter esse esquema e voltar com a Arrascaeta ao time titular e sacar o Elber. Eu também daria oportunidade ao Elber como titular. Talvez o David, num futuro, faça isso, mas o Arrascaeta saiu do time porque ele foi convocado para a seleção. O Henrique saiu do time porque ele estava suspenso. Você fez pressão? Não, fiz pressão não. Aliás, eu acho que o Henrique vem jogando mal, mas ontem eu falei que ele seria meu titular, por causa do esquema. Pelo tipo de jogo. Aí entra a prudência. O David, ele entendeu que a filosofia dele, ele vai ter que implementar aos poucos, porque o Cruzeiro tem rendido mais com o esquema de 3 volantes, entre aspas, com o Henrique fazendo papel de primeiro volante, o Ariel um pouco mais avançado pela esquerda, e o Romero, que fez muito bem quando jogou nesse posicionamento, aquele lado direito, junto com o Fabiano, quando for o Fabiano, ou quando for o Mike. Então, acho que o David usa da prudência, ele aos poucos vai tentar colocar o esquema com 2 volantes, que eu acredito ser o ideal, mas que pelas peças que ele tem hoje, pelo rendimento da equipe, ele ainda não está podendo arriscar tanto. Isso é uma semifinal de campeonato. Aí a prudência do David continuar com o esquema dos 3 volantes, entre aspas, nesse primeiro jogo contra o América. E não sei, acho que daqui a alguns jogos ele pode, um jogo ou outro, mudar. E o Elber, pelo que vem apresentando, vai fatalmente ser titular desse time do Cruzeiro. Mas o David não pode pegar o Arrascaeta, que foi convocado, e falar, olha, meu amigo, senta aqui no banco, que agora já deu a sua, é o Elber. Ele perde o grupo desse jeito. Eu acho que o David está certíssimo, tanto no esquema quanto na escalação. Agora, o Mike coerência dúvida, e né? equilíbrio. Como é que é, Edmar? O Mike ainda é dúvida, não sabe se é o Mike. Sim. Mas em condições, dúvida, né? Tá eu acho que ele jogar bem. Ele tomou a posição de E novo acho pra que ele poderia ser mantido. Gostaria de ouvi-lo. Câmera 2. Para começar, assim, o Elber não assumiu posição em nenhum momento, né? Porque ele não jogou para valer, começar jogando quando o David tinha Henrique e Arrascaeta disponível, os dois. A última vez em que ele foi titular, o Henrique estava fora e o Elber entrou numa mudança de esquema ali com um time mais solto. Então a gente teria de ver se ele seria titular quando tem esses dois disponíveis e parece não vai ser, tanto o Henrique quanto o Arrascaeta continuam no time. E a segunda questão, o fato de jogar com os chamados 3 volantes, como o Panzi coloca com razão entre aspas, não quer dizer que o Cruzeiro não joga com 2 linhas de 4. Na verdade não muda o sistema. O Cruzeiro vai jogar se jogar com o Romero e com o Cabral, o Henrique é primeiro volante, mas o Romero é um homem pelo lado direito, na segunda linha de 4. Então fica o 4-4-1-1, com essa linha de 4, com o Romero fazendo o lado direito, como meia pela direita. Claro que ele afunila em alguns momentos e fica ali protegendo o meio campo também, mas joga como meia pela direita, o Arrascaeta à frente dessa linha mais solto fazendo a ligação, e lá na frente o centroavante. Então, não é ou 3 volantes ou 2 linhas de 4. Não, com o esquema que as pessoas chamam de 3 volantes, joga com 2 linhas de 4. Com o Henrique primeiro volante, às vezes recuando um pouco ali dessa linha de 4, mas enfim, fica nesse sistema. E o Arrascaeta, Everton, que vai jogar dessa vez, na verdade o Elber, que deve ficar de fora, a gente tem que ver, a análise que a torcida do Cruzeiro tem que fazer, são 3 opções. Ou joga com Henrique e Arrascaeta, ou o Elber entra, aí pode sair ou o Arrascaeta num sistema
igual, taticamente, só a troca de jogador para o outro, ou sai o Henrique e fica com o time mais solto. Essa é a análise. Né? O time mais solto seria similar àquele que jogou contra o seu Guarani de Divinópolis. Que, aliás, foi rebaixado lamentavelmente. Deixa eu dizer uma coisa. Já que estamos falando do Cruzeiro, não tenho procuração para defender, não sou amigo, não frequento a casa dele nem a minha e tal, mas ontem o Bruno Vicentino nos deu uma entrevista aqui e não falou nada que traga esperança para o torcedor, que o Cruzeiro vai montar uma seleção para o brasileiro e tal. Mas disse, olha, a gente não vai falar agora, a gente vai esperar, mas para o brasileiro, está avaliando e tal. É óbvio que o Cruzeiro vai contratar. É óbvio. O David pede, o Thiago Escuro está lá, e aí esse negócio de monitorar agora que está na moda, ele está fazendo. Só que o Bruno Vicentino vai chegar aqui e vai dizer, numa entrevista que ele deu para a gente ontem, falando, não estamos monitorando, está pensando em trazer o Conca, o Thiago Neves, então, não vai falar. Aí, cara, depois que ele deu entrevista pra gente aqui, um monte de... O torcedor faz o que quer da vida, só que eu acho desnecessário. Essa agressão maciça pra cima do cara... Mas por que agressão? De um time que fechou bem a primeira fase. É porque ele falou que o David vai continuar. Ele não prometeu. Quer dizer que o torcedor mais radical, ele quer que o dirigente prometa? Olha, não, tá totalmente infeliz esse tipo de abordagem. Porque se esse for o caminho, então o Bruno Vicentino tem que sair do futebol. Então, quer dizer, ele não prometeu e ele está correto. Ele tem que ter responsabilidade com o dinheiro do clube, assim como todos os outros dirigentes. E ele está correto, porque vocês acham que qual clube no Brasil está nadando de braçada no dinheiro? Nenhum. Então não adianta o Bruno Vicentino, simplesmente porque a torcida quer ouvir, chegar aqui, não, a gente realmente sondou o Tevez, a gente realmente está trazendo fulano. Para com isso, né? Primeiro, olha aqui, vamos pontuar as coisas. Até apareceu ali embaixo essa questão do Tevez, as pessoas se apegam a algumas notícias. Assim. O Tevez falou uma vez que às vezes dava na cabeça dele uma reflexão, por que eu voltei? Mas isso era uma entrevista ampla, não teve nenhum sentido de vontade de sair, ele estava falando de coisas estruturais do futebol, tem chance nenhuma do Tevez sair do Boca Juniors e vir para um time do futebol brasileiro, esquece isso, não tem a menor possibilidade. E outra questão, não tem procuração para defender também ninguém, mas não tem absolutamente nada da entrevista do Bruno Vicentino ontem para ser criticado, nada. Inclusive, boa parte desses torcedores radicais eram os mesmos que criticavam o ano passado o Cruzeiro, porque teoricamente vazava demais o plano de contratação do time e isso atrapalhava de fato as negociações. Vazava os mesmos. O Valdir Barbosa dava o nome. Não, o Valdir Barbosa, o Beneci, o presidente Gilvan. Nós estamos atrás de Cicrano. Nós tentamos fulano. Agora o Cruzeiro trabalha diferente, gente. A hora que acertar, anuncia. Será que o Gilvan ficou falando do camisa 10 o ano inteiro? A torcida vai gerando aquela expectativa, a gente entende perfeitamente. Hoje ele segurar. Mas peraí, eu até brinquei com o Bruno Esse é o jeito ontem. certo de trabalhar. Eu até brinquei com o Bruno. Eu falei, aliás, tá difícil apurar qualquer coisa envolvendo o Cruzeiro, que vocês blindaram o clube de uma maneira que está difícil. Porque cada um tem suas fontes, então, mas mesmo quem tem fontes e fontes importantes dentro do clube, não está conseguindo arrancar absolutamente nada do clube. O que eu posso arrancar com as coisas que eu tenho dentro do clube é que o Thiago Escuro tem um trabalho impressionante nessa história de monitoramento de mercado e que ele já tem, por exemplo, o torcedor tem noção como isso funciona, bancos de dados e informações de todos os atletas, de milhares de atletas de diversos lugares, quando o contrato vai vencer no meio do ano, na próxima janela, nos momentos em que é mais comum contratar. Então ele tem tudo isso muito organizado, já há algum tempo, na verdade, só para procurar as informações, saber qual que é a situação de cada jogador. Então o Cruzeiro é muito organizado nesse aspecto, em função do Thiago Escuro, que chegou para fazer esse trabalho bom de monitoramento. E você disse que outras críticas foram em função do fato dele ter dito que o David vai permanecer. Ô, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Cara, como não pensar nisso nesse momento, permanência do David? Como pensar em saída do treinador? O cara só ganha, pô. O cara tá na semifinal do Campeonato Brasileiro, o time tá melhorando. Quando ele dava umas entrevistas que eu não gostava, que eu criticava, que dizendo que o time evoluiu quando o time não tinha evoluído, tudo bem. Mas de alguns jogos para cá o Cruzeiro evoluiu. Evoluiu sim. E eu vou dizer para você até uma coisa que ninguém me falou, não, e é achômetro. Eu só acho que alguém está trabalhando até as coletivas do David lá no Cruzeiro. Meu filho, vem cá, senta aqui. É assim, assim, assim. Não é bom falar isso. Agora é o seguinte, o Thiago Escuro, é muito bacana esse trabalho, essa organização. E o futebol hoje exige que ela exista.
mas tem que dar o bote certo também, né? O torcedor quer que traga alguém que saiba, que ele tenha certeza, que todos nós, que vai chegar no clube, vai jogar também. Não é? Porque trazer a aposta também, acho que já deu. Agora, uma declaração ontem do Bruno Vicentim me chamou a atenção. Ele disse, o que a gente já constatou é que o Cruzeiro tem uma base jovem. Mas o que te chamou a atenção? Você tem uma base jovem, não vai contratar mais nenhum jovem. Mas ele disse o seguinte, todo mundo vai se lembrar, e eu acho esse ponto também muito importante, e a torcida do Cruzeiro precisa prestar atenção no que ele fala. Ele disse o seguinte, nós fizemos um pacto nesta reta final de Mineiro de não falarmos nem jogadores, nem comissão técnica, nem diretoria em reforços. Ou seja, isso está na cara que a busca está sendo feita e que eles fizeram um pacto por este momento para não prejudicar o time que está numa decisão de Mineiro. Ponto. É importante o clube blindar, né? Os dirigentes blindarem o clube, mas muito mais importante são as medidas tomadas dentro do clube para que o piso seja o piso ideal para a sua casa, para o clube e tal. A Madepau tem. Você já sabe que a Madepau... Aliás, se eu falo da Madepau aqui é porque é bom. Né? Então a dica é quente. Lá no Cruzeiro todo mundo compra na Madepau, você também vai comprar. Que tal aproveitar a super oferta da Madepau para trocar aquele piso na sua casa? Meu amigo, a Madepau está com pisos a partir de R$ 19,90 ao metro quadrado. E são muitas opções. Piso para sua sala, a Madepau tem. Piso para o quarto, a Madepau tem. Para o quarto do bebê, a Madepau tem. Piso... para qualquer setor da sua casa, mas que você queira, de repente, um piso de fácil limpeza, a Madepau também tem. Você encontra pisos laminados a partir de R$ 34,90 ao metro quadrado. Deck de Cumaru para sua área externa, ali ao redor da piscina e tal, R$ 59,90 o metro quadrado é muito barato. Tacos de madeira maciça a partir de R$ 19,90, o Júnior Moreira da Band News pôs taco até no banheiro da casa dele por causa do preço. O metro quadrado é muito barato por R$ 19,90. Se eu fosse você, ia lá na Madepau, hein? Showroom aquele grande, bonitão, vistoso, ali na Pedro II, 1894. E só tem lá, não adianta. O telefone é o 3526.000, 3526.000, e você conhece também o mix completo de produtos da loja que é incrível no madepau.com.br. 3526.000, passa lá na Madepau, intervalo rapidinho, lá em cá, 2 minutinhos só, até já, até já.